Gente, hoje, dia 15 de junho, é Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o Idoso. O assunto é muito sério e muito importante. Por isso, a Roberta e eu recebemos aqui na bancada bons profissionais para falar sobre esse assunto. Nossa casa está começando. Fique conosco. Gente, hoje 15 de junho é comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso. Para conversar com a gente, a Andréia, que é assistente social no nosso Lar dos Idosos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E, como sempre, a Roberta também fazendo parte aqui do nosso programa. Larissa. Andréia, hoje temos quantos idosos no lar? Hoje o lar atende a 40 idosos, sendo 10 mulheres e 30 homens. E a faixa etária das pessoas que estão lá no lar, você consegue nos dizer? Então, conforme o Estatuto do Idoso, o idoso hoje é a pessoa acima de 60 anos, né? E a gente tem de várias faixas etárias. Eu acho que o nosso mais tem 93 anos. Olha, o que legal. Idoso, mais idoso no lar. Hoje a pessoa com 60 anos é considerada idosa, né? Mas não necessariamente que ela seja uma pessoa incapacitada. A gente vê muita gente por aí que é considerado idoso, mas não se sente como um idoso, né? Sim, e inclusive a gente tem vários lá no lar que eles ajudam na horta, que eles ajudam lá fora no quintal, que eles ajudam as meninas na hora de servir as refeições. Ocupa o seu tempo Ocupa também, o tempo, né? E as vovozinhas ajudam? Alguma forma, fazendo um crochê? Sim, elas gostam bastante de ajudar, tipo, na cozinha, na hora de recolher, né, as louças, né? Tem umas que fazem tapetes, né? Então, elas ocupam também o tempo delas. E por que será, Larissa, que tu acha que tem mais idosos do que idosas? Tu acha que os homens são mais difíceis? A mulher se ocupa mais em casa? O que tu me diz? Existe um estudo por que mais homens do que mulheres? Olha, não sei se existe um estudo, mas assim, a gente sempre comenta lá no lar, né, entre a equipe, que a mãe, né, a mulher, ela é mais difícil dela abandonar os filhos, né? E geralmente o homem, ele abandona o filho para viver, né, outras vivências. E quando chega na idade idoso, né, ele já não tem mais o vínculo, né, com o filho. E como é esse procedimento de acolhimento dos idosos no lar? Então, a gente tem um protocolo de acolhimento, né, que é realizado junto com o CREAS. O CREAS que faz esse primeiro contato, né, quando tem alguma denúncia, o CREAS vai, verifica a questão, chama a família, né? Se não tiver outra alternativa, eles encaminham para o lar, né? Então, assim, quais são as situações de acolhimento? De abandono, de maus tratos, que nem a gente estava falando, se rompeu os vínculos familiares, né? Não tem mais aquele contato com a família, ele não tem condições de se autossustentar sozinho. Então, essas situações é que vão para o lar, né? O idoso que tem a família, que a família consegue suprir a necessidade dele, a prioridade é dele permanecer com a família, né? Claro, com certeza. E de que forma a gente pode começar a falar sobre esse abandono, sobre essa questão que a gente gostaria de trazer hoje para combater essa violência contra esses idosos? Como a gente consegue identificar numa família? É possível que outras pessoas possam entrar em contato com vocês para fazer essa denúncia? Sim, podem estar entrando em contato com a gente, fazendo a denúncia, né? A gente vai encaminhar para os meios responsáveis, né? Vamos verificar e vamos passar a atender essa família, né? E muitas vezes também algum vizinho que sabe da violência. Isso. E ele não quer se identificar. Existe o Disque 100? Sim. Existe, né? Existe o Disque 100. Por exemplo, eu sei que um idoso na minha redondeza ali está sendo maltratado. Mas eu não sei a forma. É só Disque 100
E os órgãos competentes vão Isso. verificar se realmente existe a violência. É dessa forma que funciona, Isso, Andréia? é dessa forma. Não precisa se identificar se você não quiser, né? Fale mais ou menos aonde que o pessoal vai em busca, né? E vai verificar a situação mesmo, né? Se é de maus tratos, né? Ou se estão com algum problema, algum conflito que pode ser resolvido e o idoso Através possa da psicóloga, continuar. né? Da Isso. assistente social, da Isso. saúde. O CRES né? tem Existe toda uma várias- equipe, né, que Exato. atende. E se for o caso, né, ele pode permanecer com a família, né, em acompanhamento. Que é mais vantajoso. Isso. Né? aham. Mais adequado sempre, né? E hoje lá dentro do Lar dos Idosos, quais são as atividades que eles têm feito? Porque agora no período de pandemia não é possível eles saírem de lá, né? Isso, agora ficou bem restrito, assim, a gente fazia passeios, levava eles a restaurantes, né? A gente tinha uma programação mensal. Que Eles devido- saíam também, Saíam, né, né? Andréia? Muitos iam passear nas famílias, né? A família vinha, buscava. Dá uma volta, né? Isso. E depois que começou a pandemia ficou bem restrito, né? Então a gente tenta ocupar o tempo deles lá dentro, né? Tem muitos que gostam de assistir televisão, aí a gente coloca filme para eles. Tem os que gostam de jogar baralho, tem os que gostam de pintar. Então a gente tenta entreter eles com alguma atividade que eles possam estar desenvolvendo para passar o tempo. Que bacana. Falando em atividades diferentes, nós vamos ver agora uma dica da Clau. Olá, então hoje a minha dica é como fazer uma calda de pipoca deliciosa. Estamos em época de fresquinho, friozinho, chuvinha e então a pipoca cai muito bem. Quer dizer, para mim cai bem todos os dias. Então você faz a pipoca normal, como o hábito, o óleo que você usa, a pipoca que você usa da sua preferência. Só que uma dica minha, que muita gente não sabe, é pôr um guardanapo, papel toalha, na tampa da pipoqueira, entendeu? Eu vou mostrar por quê. Aí ela fica uma pipoca bem sequinha, assim, porque o guardanapo, o papel toalha, ele absorve toda a gordura, aquela água que sai do óleo, então ela fica, não tem problema que fique um pouquinho assim, porque ele vai acabar segurando mais, tá bom? Logo eu vou mostrar, assim que eu fizer estourar a pipoca, eu vou mostrar como vai ficar o papel toalha, duplo de preferência, tá bom? Então, vamos preparar a calda da pipoca. Hoje eu vou fazer de laranja, mas a minha preferida é mexericas. Como eu não tenho mexerica em casa, vamos com a laranja mesmo. Então você coloca o suco de uma laranja, ó, você espreme a laranja, suco de uma laranja, ok? Agora vamos pôr uma colher de melado batido. Eu gosto do melado batido. Não, acho que vamos pôr uma colher e meia para ficar mais doce, tá bom? Então, eu vou ferver até ela ficar tem que ferver uns 5 minutinhos. Aí quando soltar da panela, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho. Deixa ferver que logo eu vou mostrar pra você quando está no ponto, tá bom? Aí ele está pronto pra pôr na pipoca. Vamos tirar a pipoca da pipoqueira. Dê uma olhadinha como ficou o papel toalha. Olha só. Ficou totalmente encharcado com a gordura e a água que contém no óleo. Gente, a minha pipoca faz muito sucesso. As minhas visitas às vezes exigem, faz pipoca, Clau, faz pipoca. Agora vamos provar a pipoca, tá quentinha ainda. Ai, vou fazer uma bolinha. Ela fica super seca, olha. Claro que ainda ela está quente, mas se ela esfriar um pouquinho, ela fica super crocante, tá bom? Obrigada, Clau, e que delícia de pipoca, hein?
lá no lar também de vez em quando tem uma pipoquinha. Sempre tem uma pipoquinha. Que bacana. E agora entrando num assunto um pouco mais sério. Com frequência, o lar dos idosos tem uma certa rotatividade, porque se perde alguns dos vovôs, né? Sim. Como vocês lidam com isso lá? Vocês se apegam com certeza a esses idosos, né? Então, eu sempre costumo dizer que o lar é a nossa grande casa, é a nossa grande família, lar dos idosos. Tanto eles se apegam a nós, como nós nos apegamos a eles, né? Então, assim, quando é caso de perda de algum vô, a gente sofre como se fosse da nossa família, né? A gente passa pelo luto junto com eles, todos sofrem, porque ali é uma casa de amigos, né? Que formam a nossa grande família. Então, é bem triste, assim, para toda a equipe, para todos os vovôs, porque é um ente da família deles que está indo embora, né? Ah, com certeza. E é importante esse trabalho que vocês fazem, como você falou, que vira uma família, é importante para essas pessoas que estão lá, que tenham esse carinho, que tenham esse acolhimento, justamente para combater essa questão da violência e do abandono. Às vezes, da onde eles são tirados, né, eles já vêm de uma situação tão dolorosa, tão triste, né? Então, o que a gente sempre procura no lar é acolher eles, é dar carinho, é dar amor, é proteger eles no lar, né? Então, assim, porque às vezes eles já passaram por tanta coisa, né? A gente sempre fala, vamos dar um pouquinho do que resta da vida deles, de carinho, de amor, de atenção. E qual é o tipo de violência mais comum nos idosos hoje, Andréia? Então, tem bastante a violência psicológica, né? Psicológica. E a gente já teve casos também de violência física. É dos mais variados, né? Tanto psicológica, física, né? Emocional. A violência financeira também, né? Que os familiares pegam os bens, né? E o idoso não consegue se autossustentar, né? Exato, sacam aposentadoria. Isso. Fazem empréstimo. Principalmente, né? Compromissos com... Isso. Eles deixam o idoso sem valor nenhum. Sim. Por isso que é importante a gente falar sobre isso. É bem importante. E conscientizar todo mundo de que é necessário cuidar dos nossos idosos. Andréia, muito obrigada por sua participação. Nós vamos para o intervalo rapidinho e já já a gente volta. I was wrong, the words I spoke. I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. 'Cause I'll be dancing on my own tonight. I know December's hard to cope with. I know I caused you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away. I let your smile fade away. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that are hurtful. I know December's hard to cope with. I know I caused you lots of pain, but I did not mean to let you down this way. But I know deep inside I let your smile fade away.
Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Tá querendo sonhar grande? Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Economize e concorra a 2,5 milhões de reais em prêmios. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Multiamargo mudou, agora é Multiamargo 10, nova caixa, novo nome e nova composição. Multiamargo, o produto original da berinjela, agora também tem os benefícios do hibisco, limão e da quina. O que era muito bom, agora é 10. Multiamargo 10, para desintoxicar, prevenir, auxiliar no combate de várias doenças, como azia, gorduras no fígado, refluxo e intestino preso, além de emagrecer com saúde. Multiamargo é do Laboratório Bio Multiflora. Encontre o seu nas farmácias e loja de produtos naturais. Multiamargo, amarga, mas deixa sua vida docinha, docinha. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada, sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, hoje falando sobre a conscientização da violência contra os nossos idosos. E agora nós vamos conversar com a Jéssica, que é enfermeira lá no Lar dos Idosos e também presidente do Conselho Municipal contra a Violência de Idosos, né? Isso. É um prazer estar aqui e eu acho importante a gente trazer essa temática para um meio de comunicação tão amplo, né? Porque todos nós temos idosos, ou em casa, ou um vizinho que tem um idoso, então é importante que todo mundo assuma a responsabilidade e saiba o que fazer, né, para a gente fazer o enfrentamento desse... É um problema, ainda mais agora na pandemia, né, por eles estarem em casa, serem um grupo de risco, terem mais tempo com a família, né? Isso gera mais conflitos dentro da residência. Então, acho que em época de pandemia, onde todos os problemas ficaram exacerbados, é importante a gente falar sobre a violência contra o idoso. E hoje, quais são os tipos mais comuns de violência que vocês têm conhecimento? Então, os tipos mais comuns que se apresentam para os idosos que nós acolhemos no lar são principalmente violência psicológica, violência de negligência ou abandono, a violência financeira é de quase 100%, alguns casos de violência física, mas os mais expressivos são de violência financeira e psicológica. É muito triste a gente saber disso, né? Porque normalmente essa violência é cometida por filhos. Porque assim, como em qualquer idade, a violência é cometida por alguém que está próximo a você.
quem tem acesso a você, a sua intimidade, as coisas que você tem. Então, geralmente, a violência é cometida ou por um cuidador, por um curador, por um filho, um sobrinho, um irmão mais novo. Então, geralmente é isso, a gente tira de dentro da casa, né, por meio de protocolos implantados, quando o idoso está sofrendo qualquer tipo de violência, não se pode resolver essa situação dentro da residência. Porque tirar o idoso de dentro da casa, sem necessidade e sem tentar amparar aquele problema, também é uma violência. É retirar ele do meio dele, do meio de convívio. Então, isso também é uma violência. Então, a gente não pode abrigar idoso que não pode ser abrigado pelo lar, que não quer ser abrigado pelo lar. E existe algum caso de que o próprio idoso chegou até vocês? Sim. A gente tinha um vozinho que todos os dias ele visitava a gente. Ele fala em alemão e a gente não entendia. Mas a gente entendia que ele gostava de estar ali. Então ele jantava conosco, fazia as atividades, foi em alguns passeios. E aí um tempo depois nós recebemos um relatório do CREAS, em que ele estava solicitando vir morar no lar. E juntou-se com o fato de ele morar com a irmã, que também era idosa, então um não podia cuidar do outro. E como ele tem problemas de saúde mais sérios, ele acabou vindo morar no lar. Mas mesmo aqueles idosos que não vieram por livre e espontânea vontade, que não procuraram por si só, todos eles dizem que... Eu gosto muito de uma frase de um dos idosos que ele fala. O seu Antônio fala assim: se eu soubesse que aqui era tão bom, eu tinha vindo antes. Então todos eles, a maioria deles fica um pouco arredio no início, porque é um ambiente diferente, você não conhece, você está há 40, 50, 60 anos vivendo a sua rotina com as pessoas com quem você mora. Aí do dia para a noite você é tirado disso. Então até você se acostumar, como qualquer idade é difícil a adaptação, mas depois que eles acostumam, para eles é só alegria. Que legal. E também, né, Larissa, pode falar. Também, assim, quando a gente visitava, porque agora não pode visitar, a gente costumava ver a assistência, a doação de vocês como profissionais, principalmente na tua área de saúde, que era intensa, né? Você estava o tempo inteiro cuidando dos idosos ali, dando um remedinho, tratando. E o trabalho de vocês lá é muito importante hoje, né, Jéssica? Então, a nossa assistência funciona dependendo da dependência do idoso. Então, hoje nós atendemos idosos grau 1, de dependência 1, 2 e 3. Então, idosos de dependência grau 1 são os idosos independentes, né? Que a gente administra a medicação, mas ele consegue tomar banho sozinho, ele come sozinho. E aí o idoso de grau de dependência 2 é aquele que precisa de ajuda para tomar banho, para deambular, para se alimentar. E o grau de dependência 3 são os idosos com comprometimento cognitivo, porque nós temos, a maioria dos nossos idosos ou tem doenças neurológicas ou psiquiátricas. Então, isso configura grau de dependência 3. Nós temos idosos acamados, então as atividades da área de enfermagem são pautadas nisso, dependendo do grau de dependência do idoso. A gente vai mostrar uma matéria que vai mostrar um pouquinho de como é a rotina de vocês, de como é o lar. Uma matéria que foi gravada antes da pandemia ainda e mostra esse trabalho de vocês. Estamos aqui direto do Lar dos Idosos, de onde preparamos uma matéria especial para vocês. Uma matéria sobre o Dia das Mães. E eu quero deixar aqui meu agradecimento à Meire, lá da Iguarias do Trigo, que nos doou as lembrancinhas que a gente trouxe para as mamães que moram aqui. Eu estou aqui com a Andréia, que é assistente social. Andréia, como funciona a programação, não só do Dia das Mães, mas em outras datas especiais? Então, a gente recebe bastante visitas, né? Inclusive no Dia das Mães, dos filhos, né? E a gente está com uma programação essa semana, a semana inteira a gente já recebeu visitas, né? E na sexta-feira a gente vai estar levando elas para tomar um café da tarde. E vai estar levando elas no comércio para fazerem umas compras do Dia das Mães. Olha só que legal, tirar elas um pouco da rotina, né? Ângela, assim, tem algumas mamães ou até mesmo a parte dos homens que estão aqui que não recebe visita, que fica só nessas de voluntários, vir ver, como funciona? Então, tem alguns moradores daqui que não tem mesmo família, né? Que
estão aqui, né, que é o caso do São Antônio, umas outras pessoas que tem aqui que não têm família. Então, esses são... A família deles é quem está aqui, né? Então, aqui, por isso que é a nossa casa, todos que estão aqui são família. E os voluntários que vêm, as visitas que vêm, fazem parte dessa família, que é a família Lar dos Idosos. E por incrível que pareça, isso já está muito naturalmente, né, incorporado na vida deles, na vivência deles. Isso não chega a ser uma demanda, assim, um sofrimento muito grande, porque já faz muitos anos, né? Então, a família deles é quem está aqui. Então, às vezes alguém sai, ou alguém deixa de vir, ou até algum funcionário, quando é relocado, quando muda, ele sente muita falta, né? Porque são os funcionários, né, que estão aqui todo dia, que passam a ser essa família. Então, esse vínculo de amor, esse vínculo de afeto foi restabelecido, porque teve muitos que estão aqui, nunca souberam o que é ter um vínculo de afeto, um vínculo afetivo com alguém. Então, aqui é a família, né? Aqui eles têm essa oportunidade de estar aqui numa fase muito importante da vida, de sentir o que é ter uma família, do que é ter um afeto, do que é ter alguém que cuida, do que é ter alguém que se preocupa, que pergunta onde você foi, você dormiu bem, vamos comer, gostou dessa comida? São coisas simples e básicas e que fazem muita diferença, né, na emoção, na cognição dos que moram aqui. Que legal. Bom eles contar com o apoio de vocês também, né? Por exemplo, assim, não tem uma família lá fora, mas ganha aqui dentro. Então, eu acredito que muitos que estão lá fora, hoje, né, com a realidade que a gente vive, até moram em família e estão sozinhos. Então, a nossa realidade tem se modificado muito. E o que a gente tenta preservar aqui dentro, e trabalha muito com toda a equipe, é que realmente saia só do trabalho que tem que fazer, do trabalho funcional, mas que tenha um envolvimento afetivo, porque essa é a diferença. Essa é a grande diferença, tanto na vida diária deles, na rotina diária, quanto na saúde, quanto, né, a Jéssica aqui pode dizer com mais propriedade isso, que ela é nossa enfermeira, quanto assim, a relação afetiva com os vós tem modificado a restauração da saúde deles, né? Quanto que eles voltam, né? Às vezes estão caidinhos, você acha assim, nossa, né? Tá difícil com esse vô. E daí todo mundo fica em cima e dá atenção e vai. Quando vê, sabe, faz um efeito muito maior do que a própria medicação. Então, o estar falando, o estar todo dia chamando e conversando e dando atenção faz a grande diferença. Eu falo que elas são da medicina do amor, e a medicina do amor cura. Só o amor pode curar. Então, é isso que a gente trabalha com elas e é isso que a gente trabalha aqui. É verdade. A gente tem aqui a enfermeira, a auxiliar, a cuidadora. É um trabalho com uma equipe multidisciplinar, né, Ângela? Com que mais profissionais vocês contam aqui no lar? Então, nós temos a fisioterapeuta e temos a nutricionista e toda a equipe, né? Que é de cozinha, de limpeza e mais uma série de voluntários que vem aqui, que tem o trabalho que faz de oração, que faz de recreação, né? Então, a gente tem uma equipe bem grande, né? Bem assistente social, né, e toda a parte de secretaria e tudo, e toda a diretoria que está envolvida nesse processo aí de bem viver, né. Gente, eu estou aqui com a dona Ana. Ela tem 67 anos e fazem 10 anos que ela mora aqui no lar. Tudo bem, dona Ana? Tudo bem. Então tá bom. Dona Ana, a senhora é mãe de quantos filhos? 8 filhos. 8 filhos. 5 paranaense e o resto as meninas da Baiana. Eu fui para a Bahia, minha mãe só morreu, eu voltei de novo para o Rio de Janeiro com meus filhos. E daí agora eles moram tudo longe, então? Na Amazonas. Tem 5 na Amazônia e tem um mora da Serra. E eles vêm visitar a senhora? O Laércio vem quando pode. A Irlanda vem quando pode, porque ela trabalha na prefeitura também. Ele trabalha na sua televisão, tem 2 meninas, a Daiane, a Andriela e a Viela. A Viela trabalha, está casada, não está casada, está junto, mas vai casar. Ah, tá. Então quando ele pode, ele vem ver a senhora dar um abraço? Pode, ele vem me dar um abraço, me levou para almoçar essa semana, fiquei lá.
Eu preciso 2 horas só com ela aqui. Falou, 2 horas estou com ela aqui. Cheguei 2 horas. Olha só que legal. Posso ficar sem remédio? Daí teve que voltar a tomar um remédio. Os médicos tiram o remédio e eles colocam de novo. Troco de médico, bem o mesmo remédio. Eu reclamei, moça, que eu tava com meus peitos tirando leite e reclamei pro médico. Eu falei, você sabe qual é o remédio? Eu falei, a Priquitil e a Dal, tira pra mim. Tá certo, então nós vamos ter que conversar com esses médicos, né? Ui, mas tem que trazer médico pra nós, não tem só enfermeira. Então tá bom, nós vamos dar um jeito de trazer médico aqui então. E agora eu quero saber aonde que a senhora vai bonita desse jeito. Eu vou ficar aqui com eles trabalhando, desenhando, pintando alguma coisa que precisa, numa flor, qualquer coisa assim para nós se ajudar melhor, não é? Agora eu estou aqui com a dona Nelce, ela tem 63 anos e está aqui há quanto tempo, dona Nelce? Deu 8 meses que eu estou morando aqui. 8 meses? E a senhora tem filhos? Tenho um filho. E ele vem com frequência aqui visitar a senhora? Quase cada 8 dias ele está aqui. Olha só que bacana. E essa semana eles estão fazendo uma programação legal aqui para vocês de Dia das Mães? Parece que sim, né? Parece que sim. Vocês vão sair passear, eu fiquei sabendo. A senhora tá animada? Acho que sim, né? Tá. Ah, então tá bom. Um feliz Dia das Mães, dona Nelce. Tudo de bom pra senhora. Obrigada, igualmente. Essa matéria foi feita pela Aline bem antes de começar a pandemia, foi pertinho do Dia das Mães, então foi uma matéria muito bacana e trouxe bastante informação aqui pra gente. A gente vai para o intervalo e logo depois a gente continua o nosso bate-papo com a Jéssica. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui, por favor. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Tá querendo sonhar grande? Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Economize e concorra a 2,5 milhões de reais em prêmios. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Multiamargo mudou, agora é Multiamargo 10, nova caixa, novo nome e nova composição. Multiamargo, o produto original da berinjela, agora também tem os benefícios do hibisco, limão e da quina. O que era muito bom, agora é 10. Multiamargo 10, para desintoxicar, prevenir, auxiliar no combate de várias doenças, como azia, gorduras no fígado, refluxo e intestino preso, além de emagrecer com saúde. Multiamargo é do laboratório Bio Multiflora. Encontre o seu nas farmácias e loja de produtos naturais. Multiamargo, amarga, mas deixa sua vida docinha, docinha. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço
almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Estamos de volta, hoje falando sobre o combate à violência com os nossos vovôs e vovós. Lá no Lar dos Idosos, aqui de Medianeira, a gente sabe que é uma casa realmente acolhedora, não é um lar de refúgio, de depósito de idosos, como muita gente imagina, né? Quem conhece lá sabe que lá realmente é uma família. É uma família. A gente costuma dizer que o lar não é um lugar de abandono, é um lugar de acolhimento. Então, nós somos pessoas diferentes, de casas e costumes diferentes, que nos adaptamos e convivemos juntos. Porque nós mesmos, os funcionários, os próprios colaboradores, passam mais tempo com os vós do que nas próprias casas. E quando a gente está em casa, a gente fala dos vovôs. E se apega muito. E eles são incríveis. Eles constroem histórias, né? Eles fazem amizades. Depois de 70, 80 anos, eles ainda conseguem aceitar um ao outro, as formas diferentes com que cada um convive. E eles sentem muita falta agora da população, né? Dos clubes de serviço que estavam lá. Íamos levar bolo, leva nos aniversários, no sábado. Sempre tinha alguém que ia fazer a festa lá. Porque a maior carência nossa, todos nós, né? O ser humano em si, é de afeto, é de pessoa para te abraçar, para te beijar. Então não é diferente com eles. Eles sentem muita falta disso, porque por conta da pandemia e o nosso plano de contingência já não pode mais ter visita, né? Algumas visitas restritas dos familiares. Então hoje a maior dor deles, o que mais faz falta é o abraço, é o calor humano das pessoas que iam visitar, os amigos. Mas volta e meia a gente dá uma escapadinha e abraça eles e dá beijinho de máscara. Mas eles são incríveis e não tem Covid lá não pra eles. Eles querem saber de se abraçar, de se beijar, dão maior dor de cabeça. Porque apesar de a gente ter todos os protocolos, distanciamento para alimentação, nos quartos, o protocolo correto para higienização, eles estão sempre escapando para ir se abraçar, para namorar, para ficarem juntos. Porque é o calor humano que eles precisam, né? Ah, que bacana. Continuam construindo muitas histórias ainda. Continuam, não importa a idade, eles constroem histórias todos os dias e são muito resilientes. O lar, os vovôs nos ensinam a ser muito resilientes. Eles são incríveis, são incríveis. É muita história para ouvir e a gente aprender, né, Andréia? Eu lembro que tinha um vovô que ele fazia poesias. Né? Até havia uma ideia de fazer um livro, mas logo, infelizmente, ele veio a falecer. Né? O seu Valdomiro. Isso. E a gente tem guardado isso, porque as poesias temos tudo guardado. Porque quando eles falecem, né, quando eles nos deixam, a gente arquiva todas as coisas dele, desde fotos antigas, a questão de prontuários, documentação, e essas coisas que eram importantes para eles, né? Quando eles falecem, a gente vai lá, guarda tudo, e a gente vê que eles têm documentos de 40 anos atrás. Então, se era importante para eles, é importante para nós também. Então, a gente deixa tudo arquivado, e as poesias do seu Valdomiro estão lá arquivadas. Que legal. E a família, em algum momento, chega a solicitar esses pertences? Quando o familiar tem vínculo, eles solicitam. Tem muito familiar que solicita a documentação, os documentos, fotos antigas. A gente devolve tudo para o familiar. O que realmente fica na instituição, se o familiar solicita, a gente fica com os prontuários, né? Mas a maioria dos vovôs não tem família. A maioria dos nossos idosos não tem família. Mas quando o familiar solicita, a gente devolve, sim. Voltando à questão do combate à violência, a gente recebeu aqui no estúdio do 40 Minutos o Silvio e a Adriana. E a gente vai mostrar um pouquinho do que eles passaram pra gente a respeito principalmente da violência financeira contra os idosos. Com relação à situação hoje, violação financeira,
O que mais nós enfrentamos hoje, tanto no PROCON Medianeira quanto no PROCON no estado do Paraná e a nível de Brasil também é a mesma situação, está relacionado com empréstimos consignados. Aqueles empréstimos que o consumidor aposentado pensionista do INSS, ele não solicita. E de repente, de uma hora para outra, aparece um determinado valor lá na conta corrente dele. E de repente ele acaba, sem saber de onde que veio esse dinheiro, acaba gastando ele e fica aquele valor lá em suaves 70, 80 parcelas para pagar. Como é que eles chegam nesse senhor, nessa senhora, ô Silvio? É um contato por telefone? Como que é feito esse procedimento? Ele acontece de duas formas, Luciano. Uma delas é quando que não existe o contato, eles têm todas as informações, eles conseguem documentos de talvez um empréstimo anterior que esse consumidor realizou numa outra instituição financeira, ou quando que eles de fato entram em contato com o consumidor e, sobre pretextos diversos, solicitam documentos, inclusive muitas vezes eles alegam lá para realizar a prova de vida, que é obrigatório agora para a realização junto ao INSS, e muitas vezes eles acabam conseguindo documentos dessa forma. Em grande parte dos documentos, são documentos que não são assinados, outros são realizados eletronicamente. Em resumo, a situação para nós é delicada, porque muitas vezes algumas instituições financeiras eles, digamos assim, demoram para resolver. Porque o que nós realizamos quando que o consumidor vem até nós? Nós entramos em contato, nós abrimos uma reclamação contra a instituição financeira, notificamos ela para que no prazo de 10 dias apresente um boleto para devolução do valor. Só que nem sempre o consumidor tem esse valor para devolução. Então, aí que começa o primeiro problema. Então é muito importante, o que nós sempre falamos, que a família acompanha a vida financeira dos idosos. Isso é muito importante. Isso vale tanto para a questão dos empréstimos, vale tanto para a questão também de outras situações. E o mais importante hoje, vejam só, a margem consignável, ela foi alterada para 35% agora durante o período de pandemia. E mais 5% na modalidade cartão de crédito, ou seja, nós temos 40%. Grande parte dos aposentados, Luciano, eles recebem o salário mínimo, ou seja, R$ 1.100. Com esses R$ 1.100, imagina você comprometer 40%. Ele vai ter, no final do mês, menos de R$ 700 para passar o seu mês. Lá ele tem para pagar todas as suas despesas pessoais, como que ele vai sobreviver? Então, o objetivo principal sempre é alertar, fuja de empréstimos, isso é o mais importante, fugir de empréstimos. E se existir uma extrema necessidade para realizar um empréstimo, que o consumidor busque o seu banco da sua localidade, aonde quer que ele tenha realmente confiança na pessoa e realize o seu empréstimo, mas nunca, em hipótese nenhuma, por telefone. Vamos lá dar algumas dicas agora para que não caiam em ciladas aí? Pode ser? Ou tem que complementar alguma coisa sobre o assunto que nós estávamos conversando? O que nós orientamos é cuidado. Todo cuidado é pouco quando que se recebe qualquer contato telefônico. E outra questão, quando que o consumidor, o aposentado, vai lá na sua instituição financeira fazer o saque do seu benefício, porque geralmente o aposentado, o pensionista, ele gosta de ir lá no banco e sacar um bom valor para pagar as suas contas em espécie de dinheiro. O que acontece aí? Muitas vezes tem o esperto que não é esperto lá no lado, aguardando uma oportunidade. Nunca, em hipótese nenhuma, fazer esses saques, essas movimentações nas instituições financeiras, no autoatendimento, quando está fechado o banco. Sempre ir em horário de atendimento do banco, porque daí tem as pessoas lá da instituição que podem ajudar caso seja necessário. Então, fora do horário de atendimento, em nenhuma hipótese fazer isso, porque o risco aumenta muito. Fora aquelas questões que muitas vezes o consumidor aposentado recebe lá a visita de pessoas vendendo produtos em sua residência,
muito cuidado com relação a essas questões. Nós temos pessoas boas, de boa índole, que vendem produtos de qualidade, que vão ser muito úteis para os aposentados. Mas nós também temos pessoas que vão lá com o intuito de obter vantagens, e muitas vezes vantagens indevidas. Então são essas questões assim que hoje tem que tomar cuidado. Então todo cuidado é pouco. Hoje nós temos que ter essa visão, essa desconfiança com relação a essas situações que acabam acontecendo. Jéssica, é importante a gente sempre denunciar, né? Em qualquer momento que a gente perceber qualquer tipo de violência financeira, emocional ou física, é importante fazer a denúncia. Isso. Você pode denunciar tanto no CREAS, quanto na Prefeitura, no Disque 100, no próprio Lar dos Idosos, porque a gente encaminha para os órgãos competentes. Pode acontecer a denúncia lá no Ministério Público, lá no Fórum. Então, tudo é sigiloso, você não precisa se identificar. Você só precisa... a gente precisa de um nome e um endereço. É só isso. Mas será que está acontecendo? Na via das dúvidas, denuncie, porque nós vamos investigar, né? O Conselho do Idoso vai investigar, o CREAS vai investigar. Se houver necessidade de chamar a promotoria investiga. Então, por via das dúvidas, seja um bom dedo duro. Ótimo, perfeito. Obrigada, Jéssica, por sua participação. A gente vai para o intervalo e já já a gente volta. Aqui no Supermercado Maronese, você faz economia de verdade todos os dias. Aqui você encontra legumes e verduras todos os dias fresquinhos. Oi, tudo bem? Essa aqui. Isso mesmo, pode ser. Aqui no açougue, carne de qualidade e procedência. A panificadora é uma delícia. Tá querendo sonhar grande? Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Economize e concorra a 2,5 milhões de reais em prêmios. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Posso até ganhar mais de 1 milhão. Sicredi é poupanção. Multiamargo mudou, agora é Multiamargo 10, nova caixa, novo nome e nova composição. Multiamargo, o produto original da berinjela, agora também tem os benefícios do hibisco, limão e da quina. O que era muito bom, agora é 10. Multiamargo 10, para desintoxicar, prevenir, auxiliar no combate de várias doenças, como azia, gorduras no fígado, refluxo e intestino preso, além de emagrecer com saúde. Multiamargo é do Laboratório Biomultiflora. Encontre o seu nas farmácias e loja de produtos naturais. Multiamargo, amarga, mas deixa sua vida docinha, docinha. Já pensou nas relações que marcam nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras, quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras, de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida. Por isso, a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Tem firmeza no café, no almoço sempre tem. Tem no lanche, no jantar, no churrasco tem também. Tem firmeza em toda a mesa, a toda hora a firmeza tem. Da entrada à sobremesa, com firmeza vai tudo bem. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Estamos de volta e agora vamos conversar com a Juliana, que é assistente social do CREAS. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. Juliana, o processo
de denúncia, como funciona? Se eu tenho alguma suspeita de denúncia, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Sim. Então, o CREAS é um dos locais onde pode ser feita a denúncia. Hoje, aqui em Medianeira, o principal canal de recebimento dessas denúncias dentro do município é o CREAS, também temos o Conselho Municipal do Idoso e também temos um canal de denúncia anônima, que é o Disque 100 ou o Disque 181, que é a nível do Paraná. Então, sempre quando há uma denúncia, né, tanto no Disque 100 ou alguém liga no CREAS fazendo uma denúncia, ou se dirige pessoalmente também ao CREAS para fazer essa denúncia, a partir desse momento nós começamos a verificação da situação. O CREAS é um órgão extremamente preparado, que conta com diversos tipos de profissionais, né? E como é esse processo depois de feita a denúncia? Isso, nós temos uma equipe composta por assistentes sociais, psicólogos, advogados, agentes sociais também. Então, a partir do momento que nós recebemos essa denúncia, né, uma solicitação de atendimento da rede também que pode acontecer, nós geralmente iniciamos com uma visita domiciliar. Então, fazemos uma visita para conhecer lá em loco a situação da pessoa idosa. Fazemos também um atendimento para os filhos do idoso, primeiramente. Então, assim, se é um idoso que tem família, tem filhos, o primeiro que a gente recorre são aos filhos. A prioridade é manter o idoso nessa família, né? Exatamente. Então, assim, dependendo da violação de direito, né, nós atendemos muito negligência, abandono e maus tratos. Então, são situações que, na maioria das vezes, nós conseguimos organizar, digamos assim, a família para que ela consiga voltar a fazer um cuidado mais adequado para aquele idoso e o idoso possa permanecer na família. E depois desse processo também continua sendo feito algum tipo de acompanhamento com a família? Sim, nós não temos assim um período pré-definido, mas geralmente o acompanhamento ele se estende assim, por mais de um mês, pode acontecer de ficar por mais tempo, né, alguns meses. Então, nós fazemos, além da visita, um acompanhamento com a advogada, que nós temos lá no CREAS, temos a psicóloga também. Então, todo mundo participa das orientações para a família e, posteriormente, nós fazemos um monitoramento, né? Nós chamamos de monitoramento porque é uma fase do acompanhamento em que a gente faz visitas, faz alguns contatos com a família para verificar como que está a organização dela. Né? Então, assim, na maioria dos casos, eu posso dizer que a família ela consegue se reorganizar. Então, um filho, um irmão cuida do idoso também. Né? Então, assim, tem várias pessoas da família que se mobilizam e que auxiliam nos cuidados do idoso. A gente percebe também como fundamental uma rede de apoio dentro da família. Então, quanto mais membros aquela família tem que possa auxiliar o idoso, melhor. Porque é um trabalho cansativo, né? Então, assim, dependendo o grau de dependência daquele idoso, por exemplo, um idoso acamado, ele vai despender um cuidado maior. Claro. Então, aquela pessoa que está cuidando dele diretamente, ela também precisa ser cuidada. Né? Então, assim, a gente sempre orienta para a família nunca deixar só um responsável. Todo mundo participar desse processo de atendimento. E por acaso existe, Juliana, ao contrário, por exemplo, eu tenho um idoso na minha família, mas eu não consigo conciliar, porque agora na pandemia o idoso tem que ficar em casa, não pode sair, e muitos saem, vão no barzinho, vão jogar uma canastra, vão ver um amigo. Como que a família pede apoio para vocês também nesse sentido de como lidar com esse idoso? Então, nesses casos, Roberta, nós já tivemos essa demanda, principalmente no início da pandemia, de algumas famílias nos procurarem relatando isso, e nós procedemos da seguinte forma. Juntamente com a equipe de saúde, né, nós fazemos uma orientação para a família e também para o idoso, né, tentando conscientizar aquele idoso, porque é uma orientação, né, agora, diante da pandemia, das pessoas ficarem um pouco mais isoladas, ficarem mais no ambiente familiar. A gente sabe que em alguns momentos isso se torna um pouquinho difícil, né?
mas nós sempre prezamos por essa orientação para o idoso, né? Conversar, esclarecer ele, né, dessas situações. A equipe de saúde também, geralmente tem alguma CS que já atende aquela família, então ela também pode fazer uma orientação nesse sentido, né? Tudo para preservar mesmo a saúde do idoso. E a saúde mental também, né? Porque a vovozinha ainda tem os afazeres da casa, alguma coisa, ela acaba passando o seu tempo. Mas o vovô não, né? Então ele está acostumado a sair, a encontrar os amigos, enfim, ter a sua vida, e agora está restrito, né? Então se torna mais difícil esse relacionamento com a família também. Sim, exatamente. Eu acredito assim que agora na pandemia a tendência foi um aumento, né, no número de casos de violações de direitos até. Porque assim, muitas vezes a família tem uma certa dificuldade de explicar isso para o idoso, acaba muitas vezes explicando uma vez, explicando duas vezes, o idoso mesmo assim quer tomar aquela atitude de sair de casa, quer ir lá encontrar os amigos, uma roda de chimarrão, que também é um grande risco, né? Isso. Então, assim, a gente percebe que os familiares muitas vezes vêm procurar numa situação assim já de desespero, né? Que não sabem muito bem como lidar com aquela situação do idoso, né? E nesse período de 1 ano e meio aí de pandemia já, até acredito que pelo aumento do convívio entre as pessoas, teve aumento na denúncia, aumento nos casos de violência contra os idosos? Então, Larissa, aqui em Medianeira, infelizmente, nós sempre tivemos um número bem alto de denúncias em relação aos idosos. Nos 2 últimos anos, nós tivemos uma demanda de aproximadamente 200 casos de denúncias envolvendo idosos. Então, como eu falei no início, essas denúncias elas partem de denúncias anônimas, do Disque 100, da rede de atendimento aqui do município também, né? Então, são várias situações, principalmente são a violência intrafamiliar e a negligência e o abandono. E fazendo um gancho com essa questão do lar dos idosos também, como eu pontuei, nós realizamos esse trabalho para tentar manter o idoso no ambiente familiar, para manter os vínculos familiares, e o acolhimento, né, o encaminhamento para o lar dos idosos, ele só ocorre em últimos casos, é a última opção, né? Então, primeiramente é feito todo esse trabalho, esse acompanhamento, e se houver uma verificação de que a família realmente não consiga fazer a manutenção daquele idoso na casa, daí acontece o encaminhamento para o lar, mas existe todo um protocolo aqui no município para isso acontecer. Juliana, e já aconteceu do próprio idoso procurar vocês, denunciar a sua condição na casa que ele está vivendo? Sim, já aconteceu, Roberta. Tem alguns idosos que são mais independentes que eles procuram. Inclusive, antes da pandemia, né, que o Centro de Convivência do Idoso estava funcionando, muitas vezes lá mesmo no Centro de Convivência eles procuravam a coordenadora para relatar situações e procurar auxílio. Então, ela encaminhava esse idoso para conversar conosco. Principalmente a violência financeira, como já havíamos falado, né, Larissa? Que acontece muito, então acho que eles ficam assim, ansiosos para procurar ajuda, né? Sim, exatamente. Essa questão da violência financeira, nós já tivemos vários casos e geralmente envolve algum familiar, né? Sim. Algum filho, algum neto. Então, também é um trabalho bem delicado, porque apesar de haver a violação do direito, o idoso ele tem um vínculo com aquela pessoa que está violando o direito dele. Então, assim, nós temos que fazer todo um trabalho com o idoso também, depois conversamos com essa pessoa e tentamos entrar num acordo, né, para evitar, de repente, uma judicialização da situação, né, para que o idoso não precise levar essa situação para uma delegacia, para o fórum, né, para tomar providências. Então, nós fazemos esse trabalho de conciliação, exatamente isso. O importante mesmo é tentar manter esse idoso da melhor forma possível dentro do seu ambiente familiar, né? Juliana, obrigada por participar aqui com a gente e trazer tanta informação importante. Mas o que realmente fica de recado hoje, né, Roberta, é denuncie. Qualquer tipo de violência que você presenciasse, você é idoso e está se sentindo prejudicado de alguma forma,
denuncie. Disque 100 que é o caminho mais rápido e mais fácil para essa denúncia. Nossa casa fica por aqui. Até o próximo programa.